Nós estamos baseando essa série de estudos em João 16:33, onde Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então o próprio Senhor Jesus, que é a verdade, Ele faz uma afirmação: no mundo nós vamos ter aflições, sofrimentos, pressões, angústias. Jesus disse isso. Então nós falamos no nosso segundo encontro, em Salmos 90, verso 12, se não me engano é verso 12, onde o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que nós alcancemos corações sábios. Ou seja, nós temos a necessidade de saber viver os dias que o Senhor nos confiou aqui na terra. Nós falamos sobre o perigo, o risco que nós corremos de envelhecer sem amadurecer. Automaticamente nós não vamos ter habilidade e estrutura para saber lidar com as demandas dessa vida. Nós temos uma tendência a transferir responsabilidade e culpa. Não é assim? Nós sempre temos uma predisposição em dizer que nós sofremos por causa da política, por causa da corrupção, por causa do mundo, por causa da pessoa, do familiar, enfim, por causa do patrão. A gente tem sempre essa tendência em transferir o motivo de qualquer demanda de angústia, ansiedade, pressão, dificuldade, sofrimento, para o outro. Ok, de fato, certos sofrimentos que enfrentamos demanda de um terceiro, não é? Por exemplo, o Brasil entrou num período de recessão terrível. Lógico, todas as esferas da sociedade sofreu esse baque, a igreja, todos os setores sofreu com isso. Então, isso é uma realidade que vem sobre nós. Mas, então nós baseamos nosso segundo encontro nessa necessidade de nós adquirirmos sabedoria divina. Sabedoria para saber contar os nossos dias, sabedoria para lidar com o dia a dia, com as demandas, os desafios, as pressões, tudo que envolve o nosso dia a dia, a nossa vida nessa terra, até o dia de Cristo. Então, irmãos, e na semana passada eu concluí a minha fala, na verdade não concluí a palavra que eu tinha, não é? Para que nós não embolássemos e não tomássemos muito tempo. Mas eu caminhei até então esse ponto da necessidade que nós temos de adquirir sabedoria para então sabermos lidar com as questões do sofrimento. A maturidade, em outras palavras, é uma necessidade que nós temos de adquirir para sabermos enfrentar, porque Jesus diz que nós vamos ter aflições. Então nós temos que ter habilidade em Deus para enfrentar as adversidades. Foi nesse caminho que nós estivemos, pensando em como nós buscamos sabedoria de Deus para enfrentar as coisas dessa vida. E aí falamos que a sabedoria vai nos dar a habilidade de saber identificar a origem dos sofrimentos que nós estamos enfrentando. Isso é extremamente importante, porque quando nós temos a sabedoria e a habilidade de identificar a causa do sofrimento, nós vamos ter a capacidade de lidar com ele e de solucioná-lo. Ou nós vamos saber lidar melhor com esse tempo de sofrimento. Não é? Falei uma coisa importantíssima, irmãos, que a maior causa dos nossos sofrimentos somos nós mesmos. Por desobediência, por imaturidade, por falta de sabedoria, por falta de prudência, por precipitação, por ansiedade, por orgulho, por medo, por incredulidade. É um leque de situações, né, por orgulho, enfim, por egoísmo, por pecado, né? Então a gente trabalhou um pouco dentro disso. Isso é um fato muito importante para a gente ter guardado no nosso coração, que a grande maioria das situações de problema que nós enfrentamos é por nossa própria causa. Eu falei sobre quando nós falamos demais. Nós podemos falar o que nós quisermos, mas nós nos tornamos refém daquilo que falamos. Não é? Quando nós lidamos com situações que não tem nada a ver com a gente entra no problema dos outros. A gente acaba adquirindo problemas que não teria nenhuma necessidade e porquê de nós passarmos por eles, se nós tivéssemos cuidado da nossa própria vida e não ter entrado em coisas que não nos competia entrar. Sabe? Então, assim, nós estamos falando de algumas coisas desse tipo.
Enfim, então, irmãos, eu concluí e vou entrar hoje num princípio muito importante dentro dessa questão do sofrimento, que é o princípio das estações. Princípio das estações. Você vai entender melhor o que eu vou falar sobre dentro disso, mas eu quero entrar e caminhar com você dentro dessa questão, desse princípio. Eu chamo de princípio. Eu até falei sobre isso aqui domingo, na mensagem aqui domingo, que nós temos uma necessidade de saber transicionar o que cada estação da nossa vida exige de nós. Um exemplo básico para você entender a respeito disso. Você não pode querer usar roupa de verão no inverno. Você vai passar frio, você vai pegar um resfriado, você vai pegar uma pneumonia, você não pode querer usar roupa de inverno no verão. Você vai ficar com febre, né? Você vai suar, talvez até emagreça, né, Juliana? Então, é um pouco dentro disso que o princípio das estações nos ensina, chama a nossa atenção e nos recobra adquirir a habilidade de saber transicionar, saber viver cada estação conforme aquilo que ela nos exige, aquilo que é necessário para vivê-la. Tá certo? Então, vamos em Gênesis, capítulo 8, verso 22. Amém? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Todo mundo comigo? Eu oro em nome de Jesus para que o Espírito da verdade possa nos levar profundo nas Escrituras, de maneira que eu e você sejamos instruídos na verdade, edificados, nosso entendimento seja aberto para compreender as Escrituras. Em nome de Jesus, que todo pensamento contrário ao conhecimento de Deus seja levado cativo a Cristo Jesus agora, no nome de Jesus. Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Eu uso esse texto como fundamento para nós estarmos buscando, investigando e obtendo entendimento a respeito do princípio das estações. Logo após o Senhor ter destruído a primeira humanidade, a primeira grupo de homens, né, com o dilúvio, então agora ele faz uma aliança com Noé, promete a Noé que ele não mais destruiria a terra por um dilúvio, através de um dilúvio. E ele então faz essa aliança com Noé, dizendo que enquanto houvesse a terra, né, enquanto o prazo de dias, de eras, de estações que ele deu para essa criação, para essa realidade, para essa era, iria existir então frio e calor, verão e inverno, plantio e colheita, não é? E jamais cessariam. Então Deus determinou e estabeleceu nessa criação, nessa realidade, dessa era que nós vivemos, estações. Noite é noite, dia é dia, frio é frio, calor é calor, plantar é plantar, colher é colher, verão é verão, inverno é inverno. Então Deus estabeleceu essa ordem nessa criação. Então, isso é uma coisa que fala da questão natural, mas existe o princípio espiritual aplicado nisso. Na nossa vida espiritual e automaticamente na nossa vida prática, esse princípio das estações está aplicado, é uma realidade. Não existe o tempo de nós estudarmos. Você passou um tempo da sua vida estudando, e depois você chegou numa faculdade, estudou, você investiu um tempo, um período da sua vida nos estudos para você obter uma profissão, para você obter um curso, para você obter uma habilidade, né, uma condição de um trabalho e tal. Então você teve esse tempo de estudo. Mas vai chegar o tempo de você então agora trabalhar efetivamente naquilo que você investiu na época de estudo. Enfim, chega um tempo de você investir, de você fazer planejamentos financeiros, onde você investe, onde você faz frentes de investimento, que vai chegar um momento que você vai então poder colher desses investimentos. Há um tempo de você trabalhar bastante na vida, se empenhar no seu trabalho, e aí vai chegar o momento da sua aposentadoria, se você foi bem, fez o dever de casa bem feito, de você então desfrutar de descanso decorrente do seu tempo que você se esforçou em trabalho.
Então você vê que na nossa vida prática, esse princípio das estações é uma realidade. Nós precisamos, irmãos, saber viver o que cada estação da nossa vida nos exige. Isso é extremamente importante. Vai ficar claro ao decorrer da mensagem do que isso tem a ver com a questão do sofrimento. Então, esse princípio das estações, nós precisamos receber ele no nosso entendimento, no nosso espírito, no nosso coração, e saber andar conforme o que cada estação vai exigir de nós. E aí eu quero ir com você em Eclesiastes capítulo 3, que é um texto muito conhecido, que eu quero unir esse texto a Gênesis 8, 22, para então a gente ter mais clareza naquilo que eu quero falar a respeito do princípio das estações. Amém, irmãos? Eclesiastes capítulo 3, verso 1 a 8. É um dos textos mais lidos da Bíblia. De um modo geral, né? Por cristãos, até mesmo não cristãos, muito conhecido. Salomão, como a Bíblia diz, o homem mais sábio dessa terra, traz essa instrução. Para tudo há uma ocasião certa. Está vendo como o princípio das estações é uma realidade? Para cada ocasião, para tudo há uma ocasião certa. Em outras versões falam diferente, mas é a mesma coisa, o mesmo princípio. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Há tempo de plantar, tempo de colher, não é? Há tempo de sorrir, tempo de chorar, nós vamos ver isso aqui. Aí ele continua dizendo: tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Oh, Jesus, ajuda. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, para cada ocasião, há uma estação. Irmãos, isso parece ser muito simples, mas isso aqui é uma chave tão importante para você viver dias bem-sucedidos. Não pense que a sua vida vai ser feita de uma estação só. É um erro, é um equívoco. É falta de sabedoria você querer que a sua vida, todos os anos de vida que você tem nessa terra, seja de uma ocasião só, seja de uma realidade só. Você então vai se encontrar em uma situação bem complicada se você não adquirir a habilidade de entender que para cada tempo há uma ocasião oportuna, necessária e que vai exigir de nós um comportamento conforme aquela estação, aquele tempo. Não adianta você querer no tempo de nascer, morrer. Não adianta no tempo de morrer você querer nascer. Por exemplo, às vezes vem algumas irmãs, né? Tem uma tia que ela já tem 90 anos. 84. E ela está muito bem. Mas ela chega para mim, ora, porque eu estou com essa dor aqui, eu olho para ela, dá vontade de falar, mas tia, não tem como não ter dor, são 84 anos, o negócio já não está funcionando direito. Os ossos já não tem, não tem como. Não, eu preciso ficar curada disso. O médico falou, assim, 84 anos, né? Não tem como. Quando tinha 3, era aquilo, mas faz parte, gente. É natural também, né? Por exemplo, eu não vou chegar num velório, meu irmão, vai dar tudo certo, fica bem, fica feliz. Por favor, não tem condição de fazer uma coisa dessa, não é? Eu não faço isso, irmãos. Eu aprendo com as Escrituras. O momento de uma perda, de uma morte de um ente querido, é momento de chorar. Eu vou chegar lá, não, irmão, fica feliz, que é isso, irmão? Deus não é só alegria, não? Que é isso, irmão? Você não é forte, não, irmão? Gente, vamos chorar com os que choram. Agora é hora da gente chorar, irmão. Encosta sua cabecinha no meu ombro aqui e chora. Mano, faz parte.
É o momento de chorar, perdeu, dor, dificuldade. Não tem esses... Olha como a gente às vezes tem uns jargão aí que não... Tipo assim, se você for olhar ao pé da letra, pelas escrituras, com a sabedoria de Deus, né? Não... É aquela coisa assim, um discurso legal, mas... Não, irmão, já deu tudo certo. Não sei, só se o Senhor falar comigo que deu tudo certo. Está entendendo? Não sei, se não é o momento de dar certo, se o cara tem que aprender alguma coisa com aquele momento difícil, se tem que passar por aquilo, a gente precisa entender essas coisas. Eu não posso querer que numa estação de dificuldade, de desafio, seja de perda, de escassez, para mim, se eu quiser me comportar como se fosse uma estação de abundância, eu vou ficar deprimido, vou ficar mal, vou blasfemar de Deus, vou murmurar, vou dar mau testemunho. Está entendendo isso, irmãos? Tempo de escassez é tempo de reter, é tempo de saber comer o pão de cada dia, amém? Tempo de abundância, é tempo de abundância, é tempo de você, né, me levar para jantar muitas vezes, fazer muito churrasco, né? Fazer boas viagens, enfim, aquilo que você pode, dentro da sua sabedoria, dentro do, né, lógico, do bom senso, enfim, claro, mas é tempo de abundância, ponto. Aí se você entrar no tempo de abundância com a mentalidade de escassez, você vai virar um avarento. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Você pode cair no erro de ser um avarento, de ser mão travada, né? Sei lá, o propósito de Deus está se movendo, a obra de Deus está precisando de contribuição, mas você tem lá, está em momento de abundância, mas não, eu tenho que guardar. Não é sabedoria também. Há quem dá com generosidade e prospera, mas quem retém o que deveria dar cai na pobreza, a Bíblia diz. Então, isso é extremamente importante, irmãos. Extremamente importante, porque nós precisamos ter a habilidade de saber, com sabedoria de Deus, com entendimento, andar conforme o que cada estação vai exigir de nós. Por que eu estou ensinando esse princípio das estações dentro da questão do sofrimento? Porque, irmão, no momento de sofrimento, de adversidade, é momento de sofrimento e de adversidade. Não estava falando aqui no momento de prantear e momento de dançar. Então, o momento de sofrimento, se eu e você formos entrarmos numa situação de pressão, de angústia, de aflição, de desafio e tal, esse é o momento. Então, no tempo de sofrimento, irmãos, saiba de uma coisa, saiba que ele precisa ser enfrentado. Não caia no engano de querer fugir do problema. Ele só vai ser protelado, ele só vai crescer, ele só vai durar mais tempo. Estão entendendo, irmãos? No momento de sofrimento, é momento de enfrentar o sofrimento. Por exemplo, um texto muito conhecido, vamos em Provérbios, capítulo 24, a gente está falando de sabedoria, então, Eclesiastes, Provérbios, vai nos ensinar muito. Provérbios 24, verso 10. Se te mostrares frouxo no dia da adversidade, como será limitada a sua força? Se você vacila no dia da dificuldade, se você afrouxa, se você baixa a guarda, se você se deita, se você se rende no dia da adversidade, no dia do sofrimento, no dia da angústia, no dia da escassez, quão fraca é a sua força? Quão frágil você vai estar? Quão vulnerável você vai se encontrar? É isso que as Escrituras estão nos ensinando. Porque, irmãos, é uma verdade, no momento de sofrimento, nós precisamos enfrentar o sofrimento de frente. Não é sabedoria você querer fugir do problema, você querer fingir que não está passando por um momento de sofrimento. Pelo menos uma coisa certamente vai acontecer, uma bola de neve. Esse problema só vai aumentar. E quanto mais você se mostra frouxo, quanto mais você vacila, quanto mais você deita, quanto mais você abaixa a guarda, quanto mais você se
vacila no momento de sofrimento, mais vulnerável você fica, maior o problema fica, mais sofrimento você adquire para si mesmo. Por isso, irmãos, que eu comecei ensinando e trazendo à luz o princípio da estação. O momento de adversidade, de desafio, de angústia, de sofrimento, é momento de você enfrentar o sofrimento de frente. Essa é a sabedoria de Deus para nós. Isso é, irmãos, extremamente espiritual. No momento do desafio, você tem que se posicionar diante dele, encarar ele de frente. Porque se você se mostrar frouxo no dia da adversidade, limitada será a sua força. Frágil você vai estar. Isso, irmãos, não diz respeito à ausência de você ser um super-homem, homem de ferro. Não é nada disso não, intransponível, imbatível. Não acredita em toda música que tem evangélica não, viu, irmão? Você é só campeão, você é só vencedor, você é só triunfante. Cuidado, isso pode te fazer cair e ser grande a sua queda. Permitindo o Senhor, na próxima semana, nós vamos ver que o sofrimento, ele tem o lado bom dele. Então, não caia nesse erro, não caia nesse engano, não caia no que o espírito desse mundo, o príncipe desse mundo, Satanás, tem ensinado, tem pregado por meio das mídias, dos livros, dos filmes, esse humanismo, essa coisa de que o homem é o centro do universo, o homem não pode sofrer, o homem tem que estar feliz, o importante é você estar feliz, o importante é você ser o maior, o melhor, o bem-sucedido de todos. Claro, irmãos, eu não estou aqui ensinando o voto de pobreza, estou aqui ensinando que você tem que ser o sofredor, não é isso. Mas eu estou dizendo, irmãos, que eu e você, a partir daquilo que Jesus falou em João 16:33, que nós no mundo vamos ter aflições. Então, no momento de aflição, nós temos que estabelecer nossa base, encarar o problema de frente, identificar o problema, buscar percepção, discernimento, avaliar o que é, para que a gente possa então enfrentar e resolver esse problema. Porque o problema não existe para existir para sempre. Ó, ficou até redundante. O problema não foi feito para você viver o resto da vida nele não, irmãos. Por isso que eu estou falando de sabedoria dentro da questão do sofrimento. Preste atenção numa coisa, se você está enfrentando um determinado problema por anos, você não está sendo bem sucedido e sábio a respeito disso. A culpa certamente não é de Deus que não resolveu isso ainda, não é nem do diabo, é minha, é sua. Porque se esse problema tem permissão de Deus nele para nos treinar, nos amadurecer, significa que você está sendo reprovado. Então Jesus te dá a prova, você reprova, Ele te dá a prova, você reprova, Ele te dá a prova, você reprova. Você não está fazendo o dever de casa direito. Ou você não está encarando o problema de frente, não está sendo sério concernente a essa área da sua vida, essa situação, você está se esquivando, você está sendo irresponsável, você está sendo negligente e não está encarando isso e não está buscando resolver essa situação. Então esse problema está recorrente. Entendem isso, irmãos? Então, se você se mostrar frouxo, no original, se você baixar a guarda, se você se deitar, se você se curvar, se você afrouxar, vacilar, no dia da adversidade, no dia do sofrimento, extremamente fraca vai ser sua força. Frágil você vai ser, vulnerável você vai estar. Então, irmãos, a sabedoria de Deus, a instrução das Escrituras para mim e para você, é que no dia da adversidade, no dia do sofrimento, nós temos que encarar o sofrimento. O sofrimento, ele existe, então nós temos que encarar. Não negligencie o sofrimento. Não maqueie o sofrimento. Não se iluda, não minta para si mesmo que você não está enfrentando, que você não está enfrentando aquela adversidade, aquela angústia, aquela pressão, aquele desafio. Encare isso. Lida com isso, irmão. Porque se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Outro texto que fala para nós a respeito disso,
Está em Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. Olha como é extremamente importante o princípio da estação na questão do sofrimento. Olha aí, eu vou unir esse texto aí com o que eu acabei de falar em Provérbios 24, 10. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então, o ponto é, a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas faz com que, em cada estação da minha e da sua vida, Ele permanece o mesmo, assentado no alto e sublime trono, o mesmo amor, a mesma graça, o mesmo poder, a mesma fidelidade, a mesma misericórdia, a mesma justiça, a mesma bondade. Então, as estações, irmãos, estão debaixo da autoridade, do domínio e da soberania de Deus. Então nós precisamos aprender que, quando os dias forem bons, desfrute dos dias. Usufrua desse dia bom. Vive intensamente esse dia bom. Mas quando os dias forem ruins, difíceis, de angústia, de sofrimento, de dificuldade, não se esqueça que Deus fez tanto um como o outro. Saiba viver o que cada estação da sua vida está exigindo de você. Olha que coisa interessante, irmãos. Você sabia que dentro da questão do sofrimento, ser feliz, saber ser feliz, conta muito também? Isso é interessante. Dentro da questão do sofrimento, saber ser feliz conta muito, conta demais. Porque se você não sabe ser feliz, desfrutar dos dias bons, desfrutar das estações de favor, de prosperidade, de alegria, de vitória, de colheita, de conquista, de avanço, de multiplicação, você vai ser uma pessoa que vive sofrendo. Você vai ser uma pessoa que vive cabisbaixo, frouxo, fraco, vulnerável, desanimado, desencorajado. Estão entendendo isso? Saber ser feliz, saber desfrutar dos seus dias. Por isso que eu estou estabelecendo a minha fala no princípio das estações. Porque da mesma forma que nos dias de sofrimento nós precisamos saber vivê-los e enfrentá-los, nos dias de alegria, de bênção, de favor, nós temos que saber vivê-los e desfrutar deles também. Porque nesses dias bons, nesses dias de favor, nesses dias de vitória, de conquista, de bênção, de colheita, de avanço, você está adquirindo força, graça, depósito para os dias difíceis. Entenda isso, irmão. Porque se no dia de favor, de abundância, você fez uma ótima viagem, você adquiriu memórias boas, e aí você aprende com que as Escrituras dizem: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque lá no dia difícil, você não pode desfrutar de uma coisa de abundância e tal, você lembra que você já passou por aquele dia bom, você traz aquilo à sua memória e você cria esperança. Ok, eu já estive num momento maravilhoso, então isso vai passar, isso é momentâneo, eu vou aprender com isso, eu vou enfrentar isso e certamente num outro momento eu vou estar podendo desfrutar de uma coisa até melhor do que aquele momento que eu já desfrutei. Isso é muito importante, irmãos. Por isso que nós estamos falando de sabedoria de Deus dentro da questão do sofrimento. Porque nós precisamos adquirir habilidade para viver e viver bem, viver da maneira certa as estações e o propósito para cada ocasião da nossa vida. Tem tempo de plantar, tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tempo de colher. Porque se no tempo de plantar eu não planto, irmãos, eu não tenho uma colheita. Se no tempo de dançar eu não danço, no tempo de prantear, eu não posso querer dançar, que eu não vou ter ânimo, impulso, disposição para aquilo. Então, quando os dias forem bons, desfrute deles, mas quando forem maus, considere que Deus fez tanto um quanto o outro.
Deus não vai, irmãos, te colocar num mundo de fantasia, de só coisas maravilhosas e boas acontecer com você. Ele não quer que você seja uma pessoa feita de cristal, que só de triscar quebra todo. Eu e você precisamos de adversidade, irmão. Eu e você precisamos de desafios. Eu e você precisamos de lutas, porque essas coisas nos fazem amadurecer, criar casca, criar estrutura, criar fundamento, fortalece nossas bases, nos dá sabedoria, nos dá habilidade, nos dá condição de abençoar outras pessoas. Olha, já passei por esse momento de prantear. Fica calmo. Você vai chegar no momento de dançar. Então você tem capacidade, autoridade para poder ensinar, para poder instruir, para poder dar testemunho, para poder contribuir. E aqui dentro desse texto de Eclesiastes 7,14, há também um outro princípio muito importante dentro da questão do sofrimento: a soberania de Deus, irmãos. Não é comum no momento de dificuldade, de situação difícil, de pressão, de angústia, cadê Deus? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus não livrou? Por que Deus não protegeu? Por que Deus não falou? A gente é muito assim, irmãos. O pecado deixou na nossa natureza carnal a inversão da ordem das coisas. Porque o pecado coloca o homem no centro das coisas e coloca Deus em secundário. Porque Satanás tentou Adão e Eva dizendo: se vocês comerem desse fruto, vocês vão se tornar como Deus. Porque Satanás usurpou ser igual a Deus. Então o que ele sugeriu para Adão e Eva no pecado foi exatamente isso. Sai da sujeição à soberania de Deus e se coloca no lugar que é somente de Deus. Não existe. Mas isso ficou impregnado, irmãos, na nossa natureza caída. Então, quando nós enfrentamos um momento difícil, um momento de adversidade, de pressão, de angústia, nós temos a tendência de, peraí, eu não posso passar por isso. Eu sou dizimista fiel, eu servo de Deus, eu oro, eu sou da igreja, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou crente há tantos anos. A gente tem vários argumentos, sim ou não? Por que Deus? Não, que isso? Como assim? Mas a palavra do Senhor diz assim, diz assado. Irmãos, considere que Deus fez tanto um quanto o outro. Deus permanece soberano, absoluto, no seu trono. O amor dele não muda quando você está num momento difícil. O poder dele não muda quando a gente está num momento de adversidade. A graça dele não muda porque a gente está numa situação difícil de tristeza, de lágrima, de perda. Não muda, irmãos, de escassez. Não muda. Considere que ele fez tanto um quanto o outro. Porque se você não consegue crer e fundamentar sua vida nesse princípio da soberania de Deus, nos momentos difíceis e nos momentos bons, você não vai saber se aplicar o que cada ocasião pede. Por exemplo, no momento bom, você pode se esquecer de Deus. Estão entendendo? No momento de festa, de dança, no momento bom, você pode esquecer de Deus. Você pode fazer uma maravilhosa viagem, um cruzeiro pela Europa sem Jesus. Pode comprar um carro maravilhoso, mas Jesus não anda com você no carro. Você vai jantar, almoçar num ótimo restaurante, você faz um programa maravilhoso com seus amigos, mas Jesus não participa. Seu coração esfria, isso acontece, irmão. Então você e eu crermos e aplicarmos a nossa vida no princípio da soberania absoluta de Deus, faz com que a nossa vida, nossa fé, o nosso entendimento não altera, seja num momento difícil, seja num momento bom, porque a gente sabe que Deus fez tanto um quanto o outro. Nossa devoção, nosso temor, nossa obediência, nossa adoração, nosso amor pelo Senhor permanece o mesmo. E isso é muito forte, irmãos. Isso é uma habilidade, isso é sinônimo de maturidade espiritual, de saúde de fé e de conhecimento de Deus. Um crente limitado na sua fé, um crente infantil na sua fé, um crente carnal, um crente criança espiritualmente falando,
certamente uma coisa ou outra acontece. Momento bom ele esquece de Deus, momento ruim ele questiona Deus. Ele cobra explicações de Deus. Quem sou eu e você para botar Deus na parede, irmão? Quem é o barro para falar para o oleiro, por que você me fez desse jeito? Deus é soberano, Ele é absoluto, irmãos. Ele tem um governo e domínio sobre todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. E no momento difícil, irmãos, nada muda quem Deus é e quem Ele é para nós, e o que Ele diz para nós, o que Ele é por nós, nada muda. Estão entendendo isso, irmãos? Isso é tão forte só para mim. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Considere que tanto em uma estação quanto na outra, Deus fez tanto um dia como o outro. Deus é Deus no momento difícil, Deus é Deus no momento bom. Deus, Ele é o mesmo no momento de plantar, Ele é o mesmo no momento de colher. Ele é o mesmo no momento de chorar e o mesmo no momento de dançar. Ele é Deus soberano e nada altera e muda quem Ele é, e o que Ele falou, o que Ele pode fazer, o poder, a graça, o amor dEle e a fidelidade dEle. Somos nós que temos que estar sujeitos ao Senhor. E aí, partindo desse ponto, eu quero seguir, avançar, para que nós possamos então ter um pouco mais de entendimento concernente a essa questão. Como nós estamos mencionando a respeito da sabedoria, para que nós possamos saber enfrentar a questão do sofrimento, os momentos difíceis e de aflição, nós precisamos lembrar do que as Escrituras dizem, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, irmãos, a reverência, o reconhecimento, a obediência, a devoção, a fé e a confiança no Senhor, que isso é o temor, o tremor diante de Deus. Em outras palavras, resumindo o temor do Senhor, o reconhecimento de quem eu sou e de quem Deus é. Isso é o temor do Senhor. Por isso que ele está dizendo, o temor do Senhor é o princípio, é a essência, é o fundamento da sabedoria. A pessoa pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mais rica do mundo, mais poderosa do mundo. Se ele não teme a Deus, ele é tolo. Ele vai pular da terceira ponte porque perdeu um contrato milionário, ele vai pular da terceira ponte porque ele perdeu a esposa, o marido, perdeu o ministério, seja o que for. Está entendendo isso? Então o temor do Senhor é eu reconhecer quem eu sou e quem Deus é. Ou seja, eu sei que eu sou, não passo de um sopro, que eu sou completamente dependente de Deus, que eu sou completamente necessitado de conhecê-lo, de honrá-lo, de fazer a vontade dEle, de adorá-lo, de viver com Ele, dependo totalmente dEle, porque tudo veio dEle, tudo existe por causa dEle, tudo depende dEle. É Ele quem sustenta todas as coisas. Ele é o início e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, tudo está centralizado em Cristo Jesus. Tudo depende dEle, tudo está nele. Então eu preciso dEle. Então eu temo ao Senhor, então eu tenho sabedoria. E eu quero aplicar isso, unir isso a esse princípio da soberania absoluta de Deus e ao princípio das estações. Tá bom, irmãos? É nisso que eu estou entrando aqui. Então, dentro do que eu estou dizendo, quero ler um texto muito conhecido com você, mas que nós conseguimos ter entendimento aqui. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primeira de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu estou pegando o princípio da soberania de Deus, o princípio das estações, aplicando na realidade que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque nós estamos investigando nas Escrituras que a sabedoria, obter sabedoria, saber contar os nossos dias de maneira que nós alcancemos corações sábios, nos dá a habilidade de enfrentar os momentos de adversidade e sofrimentos. Então, irmãos, dentro do princípio que nós tememos o Senhor, que nós reconhecemos
que Ele é quem faz tanto um dia como o outro, tanto o dia ruim como o dia bom, Ele permanece o mesmo, nós entramos nesse texto de 1 de Pedro 5,7. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, no dia bom e no dia difícil, no dia de celebrar e no dia de chorar. Estão entendendo isso? Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer viver os seus dias de maneira que você alcance o coração sábio, se você quer viver os seus dias de maneira que você enfrenta tanto o momento de adversidade como o momento de abundância, de favor, de maneira bem sucedida, é se aplicar a isso. Lembre-se que o Senhor tem cuidado de você, tem cuidado de mim, tem cuidado de nós. Quando Jesus falou com os seus discípulos a respeito das ansiedades dessa vida, Ele ensinou esse princípio em Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Ele está ensinando, irmãos, é o princípio de nós temermos ao Senhor, sabemos que Ele é o Deus Pai Todo-Poderoso, que está sentado no alto e sublime trono, que pode todas as coisas, que nada é impossível para Deus, e quando eu me submeto ao governo do reino de Deus, creio nele, me deleito nele, confio nele, entrego toda a minha vida e todas as minhas coisas a Ele, nesse reino, Ele sabe de tudo que eu preciso. Aí Jesus ensina, se Ele cuida dos pardais que são vendidos por 5 moedinhas, como que Ele não cuida de vocês? Se Ele cuida do lírio do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão belo como eles, como é que Ele não vai cuidar de vestir de você? É o princípio da soberania de Deus. É o princípio de saber depender e confiar no Senhor, tanto nos momentos de adversidade quanto nos momentos de favor. Tanto no momento de sofrimento como no momento de alegria. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Confia nele, o mais Ele fará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Mas Ele está dizendo, eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor não vai deixar de estar comigo lá, vou passar por Ele, mas Ele está lá. No momento de andar em lugares altos, como a costa, o Senhor está lá também. É isso que a gente precisa aprender, meus irmãos. Isso aqui muda tudo. Isso aqui muda tudo. Isso aqui é maturidade espiritual. Isso aqui é fé, isso aqui é vida espiritual bem-sucedida, irmãos. Porque quantos cristãos você conhece que nos momentos difíceis muda completamente tudo? Se a sua fé é uma fé baseada em circunstâncias, você precisa correr no seu processo de conhecimento de Deus. Porque a nossa fé não pode ser baseada em circunstâncias, nossa fé tem que ser baseada em quem Deus é. Então, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, o que eu quero trazer para nós de entendimento concernente a isso, irmãos, é que a sabedoria de Deus para nós vivermos os nossos dias, seja qual estação for, é confiar absolutamente no Senhor de qualquer maneira. É ter a nossa vida completamente dedicada e confiada a Ele, quem Ele é e o que Ele falou, e a sua vontade. Porque Ele é quem faz tanto um dia como o outro. Aí nós vamos em Filipenses aprender com Paulo a respeito disso, na prática. Olha que interessante. Filipenses, capítulo 4, verso 11. Olha que homem forte isso, irmãos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, a toda e qualquer estação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura.
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Posso tudo naquele que me fortalece. Que coisa poderosa, irmãos. Como eu e você precisamos alcançar essa realidade que Paulo alcançou. Como eu e você precisamos perseguir com toda a nossa força. Porque se Paulo aprendeu o segredo, nós também podemos. É um segredo que o Espírito de Deus está nos instruindo essa noite. E como nós precisamos perseguir isso afinco, irmãos. Olha que poderoso, gente. Olha que realidade de fé, de vida com Deus, que não se altera por circunstâncias. Porque a sabedoria de Deus é que, tanto no dia mau como no dia bom, Deus fez tanto um quanto o outro. Ou seja, Ele permanece soberano, permanece quem Ele é, e nós permanecemos amando Ele, devotando a nossa vida a Ele, confiando nele, lançando sobre Ele nossa ansiedade, desfrutando de tudo que Ele é e pode e faz em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo, eu aprendi o segredo de viver satisfeito em toda e qualquer situação. A gente pega esse texto do capítulo 4, verso 13, como um amuleto da sorte, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Eu sou imbatível em Deus, em Jesus eu sou mais que vencedor. Não é esse o âmbito do que Paulo está falando nesse texto. Paulo está falando, meu lugar de satisfação, de prazer, de contentamento, não está se eu estou comendo muito bem, se eu estou comendo num restaurante mais chique, se eu estou fazendo uma viagem maravilhosa, se eu estou com muito dinheiro, se meus familiares estão tudo bem, se eu estou conquistando tudo, ou se eu estou passando um momento difícil, se eu estou sofrendo, se eu estou com pouco dinheiro, se eu estou andando no carro ruim. Meu lugar de contentamento e satisfação está em quem Deus é. Está no conhecimento que eu adquiri de que Ele é bom, de que Ele é bom em todo o tempo, de que Ele é fiel, de que Ele é justo, de que Ele é por mim. Então quem será contra mim? Está em que nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Está em que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é imutável, não há variação de mudança nele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é todo poderoso, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Olha que interessante, irmãos. Foi isso que fez Paulo quando estava preso com Silas. Perto da meia-noite, preso, amarrado, orando e adorando a Deus. E os outros presos os ouviam. Fez com que Paulo, mesmo passando naufrágio, mesmo tendo tantas dificuldades e sofrimentos na vida dele, dizer, esses leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós um peso de glória muito, muito elevado. E Paulo sofreu mesmo, né, irmãos? Não é muito sofrimento que a gente passa por aqui assim não, né? Lembra que eu ensinei uma coisa extremamente importante? Nem tudo que é sofrimento para você é sofrimento para mim. Nem tudo que é sofrimento para mim é sofrimento para você. Então a gente tem que parar com essa síndrome de coitado, de sofrido. Nem tudo que é sofrimento para você é sofrimento. Às vezes você pode compartilhar um sofrimento seu comigo, eu vou falar, meu Deus, meu filho, que isso? Às vezes eu vou compartilhar um sofrimento meu com você, você fala, mas nossa, mas é isso, pastor, que você está sofrendo? Pelo amor de Deus. Por exemplo, talvez muita coisa que você está passando agora que é difícil, que se a gente for conversar com um parente de alguém que está lá perdido, lá em Brumadinho, uma hora dessa, o cara vai rir da nossa cara, vai até agredir a gente. Toma vergonha na sua cara. Você não conseguiu comprar o carro que você está querendo ainda, você está falando que está sofrendo? Está entendendo isso? A gente precisa crescer nesse ponto, gente. É muito necessário a gente aprender isso. Eu acho tão poderoso, eu acho tão profundo o que Paulo declara, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo encontrou seu lugar de satisfação e completude em Cristo Jesus. Não é situação, não é estação, não é as realidades dessa vida que era o contentamento de Paulo, era Jesus. Então, posso todas as coisas que me fortalecem, não é que ele se achava imbatível e o vencedor, não. No momento difícil, de escassez,
Não é, olha, presta atenção, não é hipocrisia e ilusão de Paulo. Paulo, certamente no momento que ele estava comendo mal, ele estava querendo comer bem, gente. Espera aí, vamos entender as coisas direito. Para de ler a Bíblia de maneira poética. No momento de comer uma vez por dia, Paulo sentiu fome. Paulo imaginou comendo lá uma coxa de frango, um negócio gostoso, um pão árabe com não sei o quê. Parar de falar de comida, né? Que já deu até aquela saliva. Mas, mesmo ali, irmãos, por isso que esse texto que nós começamos a mensagem foi Salmos 90:12. Ensina-nos a contar nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. É o Paulo aqui. Naquele momento, Senhor, estou com fome, mas meu prazer maior é o Senhor e a sua presença. É ter a convicção que o Senhor está aqui comigo, é desfrutar dessa sua santa presença, é ouvir sua voz, é estar contigo, é estar no Senhor. E é disso que Paulo está dizendo. Aí no momento de muita abundância, de comer maravilhosamente bem, lembra quando Paulo, lá na ilha de Malta, se não me engano, ele esteve na casa do procônsul Paulo, era uma das maiores pessoas daquele lugar, daquela ilha. Então ele comeu muito bem, era uma casa muito boa, muito confortável. Paulo desfrutou daquilo, mas não desfrutou sem Jesus. Uau, Jesus, a gente passou dias tão difíceis naquele naufrágio, a deriva no mar, mas agora está tão maravilhoso aqui. Mas lá no mar e aqui está maravilhoso com o Senhor do mesmo jeito. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso todas as coisas. Eu estou feliz, satisfeito, pleno, realizado em Cristo Jesus, porque Jesus é o início e o fim, é o caminho, a verdade e a vida, é tudo. É a alegria, é a paz. Irmãos, isso é muito forte. Não sei porque que vocês não estão pentecostal. Poxa vida. E eu quero concluir aqui essa noite, indo com você em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Vou concluir tudo que eu instruí aqui essa noite com esse texto, porque ele traz uma conclusão importante a respeito do entendimento que nós adquirimos aqui essa noite. 1 Tessalonicenses 5, 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pastor, o que isso tem a ver com tudo que você falou? Tem tudo. Isso conclui tudo que nós vimos aqui. Alguém capaz de dar graças em toda e qualquer circunstância foi alguém que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. É alguém como Paulo que pode dizer, eu posso todas as coisas que ele me fortalece. Por quê? Ele está fundamentado e alicerçado no princípio da soberania de Deus. Deus é o que faz tanto um dia bom como um dia ruim. Deus é o que conhece a minha vida. Se a sua vida é minha vida do Senhor, se nós plenamente somos dele, se tudo que diz respeito a nós é dele, se nós de fato somos consagrados a ele, se nós de fato vivemos para ele, se nós de fato estamos submetidos ao reino dele, à vontade dele, se nós dedicamos todos os nossos dias para honrá-lo, agradá-lo, conhecê-lo, servi-lo, estar com ele na eternidade, irmãos, toda e qualquer situação da nossa vida, toda e qualquer estação que a gente esteja, o Senhor está cuidando de nós. O Senhor é o nosso Pai, é o nosso Deus. Sim ou não? Então, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Ou seja, nessa circunstância, essa é a vontade de Deus para você. Ele não esqueceu de você, não deu um lapso de amnésia em Deus, aí ele esqueceu e você caiu nessa situação. Se você anda com Deus, se você é amigo de Deus, se você é servo de verdade de Deus, você tem a sua vida completamente entregue a Ele, se você tem o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, dê graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Então Deus tem na sua vontade que você esteja nesse tempo de plantar. Dê graças. Deus está com você, Ele tem a vontade dEle nesse tempo seu de colher. Dê graças. Deus tem o propósito, a vontade dEle nesse tempo de você chorar. Dê graças.
Deus tem a vontade dele para você nessa ocasião de você dançar. Dê graças. Aprenda o segredo de viver contente em Cristo, pleno e satisfeito em quem Jesus é e no que Ele é para você e no que Ele tem feito na sua vida. Confie totalmente nele, porque Ele tem cuidado de você, porque essa é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso, é uma instrução prática, irmãos, que nos dá a habilidade de enfrentar os sofrimentos dessa vida. Eu espero que o Espírito de Deus fundamente essa palavra no nosso coração. Eu espero que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração para nós não pecarmos contra o Senhor. E para que nós venhamos adquirir a sabedoria de Deus, para que nós sejamos bem-sucedidos nos momentos de sofrimento. Porque essa é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos bem-sucedidos nos momentos difíceis. Não é? Então eu quero orar com você, em nome de Jesus.